Olho a Olho, com Cida Campos. Boa tarde. O programa Olho a Olho com Cida Campos recebe dois grandes advogados em Cachoeira e Itapemirim. São os nossos convidados de hoje, doutor Adílio Santos, seja bem-vindo, ou melhor, desculpa, doutor Adílio Neto, né? É assim que você gosta de ser chamado, né? E é assim que muitos o conhecem. E doutor André Faquete, seja bem-vindo, a primeira vez aqui no programa. Muito obrigado, uma honra. A honra é toda nossa. E o nosso bate-papo de hoje são dicas do direito, dicas de direitos autorais de fotografia e criminal. Doutor Adílio, tenho várias perguntas para o senhor na área criminal, tem muitos internautas mandando algumas perguntas e algumas o senhor vai poder responder aqui. Claro. Outras, infelizmente pelo tempo, talvez não dê tempo, mas o senhor volta para falar. Sim, são as ordens. E você, porque eu acho que você não gosta que se chame muito de senhor nem doutor, não é isso? É por isso que eu não o chamei de senhor. Você, André, também, além de advogado, fotógrafo. É. E vai falar sobre direitos autorais do fotógrafo e das fotografias. Doutor Adílio, nós temos algumas perguntas e vamos começar pelo senhor. Colaboração premiada. Nós estamos aí com esse lava-jato, esse rombo no nosso país. O que é colaboração premiada? Boa tarde, Cida. Boa tarde aos espectadores, né, da internet. Pode dispensar o senhor também. Pode tratar como você. Veja bem, a colaboração premiada, ou também a chamada delação premiada, ela tem sido muito vista hoje no Brasil por conta aí dessas operações grandiosas que estão envolvendo aí políticos, enfim. O brasileiro ainda conhece pouco desse sistema jurídico. Ele é um sistema jurídico importado dos Estados Unidos. Isso já é muito mais utilizado nos Estados Unidos, já com muito mais frequência. E consiste basicamente numa troca. Numa troca em que a pessoa que está sendo eventualmente investigada ou acusada de algum crime que envolva organização criminosa, ele vá com o Ministério Público, com as autoridades policiais, fornecer elementos, informações essas que vão poder levar as autoridades a avançar nas investigações, e aí então ele vai ter uma série de benefícios que a legislação vai apresentar para ele. Então consiste basicamente numa barganha que se faz, num sistema de troca. Eu te dou a informação e eu tenho uma melhora na minha situação penal, realmente. Então, praticamente uma troca. Praticamente uma troca, sim. Óbvio, com requisitos objetivos especificados pela lei. Nós tivemos agora, em 2013, no Brasil, o surgimento da Lei 12.850, que define o que é a organização criminosa. Então, essa legislação, lá no artigo 6º, no seu artigo 5º, artigo 6º, ela vai trazer quais são os requisitos e como que essa delação ela vai se acontecer, como é que isso vai se promover na esfera jurídica. Bem interessante, até porque muitos acham que o cara foi lá, falou a verdade ou omitiu, seja o que for, mas deu a informação que a polícia, ou seja lá o juiz, que pediu e estou livre. Não é bem assim. Não é estou livre. A gente tem que ter em mente que o direito penal hoje, ele não tem a finalidade somente de retribuir uma pena, aplicar uma pena. Não. Existe a intenção também, nos crimes envolvendo formação de quadrilha, organizações criminosas, de recuperar aquilo que foi desviado, aquele dinheiro que foi remetido para o exterior. O erário público aí é que é o maior interessado. Então, além de ser aplicada uma sanção penal, existe o interesse do Estado em recuperar esses valores que foram desviados aí de nós, né, da sociedade. Justo? Então, justo, óbvio. Né? O que é mais interessante? Somente aplicar uma pena, retribuir aquilo que foi feito, ou tentar de alguma forma fazer os dois dentro da medida do possível. Então é isso que a legislação ela vem hoje avançando. No Brasil ainda essa situação ela é tímida, a Polícia Federal usa ela com mais frequência. Em Cachoeiro, agora esse mês, nós tivemos uma operação do Ministério Público apurando alguns crimes de natureza fiscal, que está sendo utilizado esse instituto já aqui em Cachoeiro, mas ainda em Cachoeiro, sim. Recente, então. Esse mês aí algumas pessoas acompanharam, uma grande operação que foi feita, o Instituto da Delação Premiada está sendo utilizado, mas ainda a gente está começando a avançar nisso. Os Estados Unidos já usam isso com muito mais força e com muito mais profundidade. Lá existe realmente o poder de troca. O
O Ministério Público lá pode, inclusive, isentar o cidadão de uma acusação, dependendo do grau de contribuição que ele apresente dentro da investigação ou da ação penal. É mesmo? Sim. Eu espero que Cachoeiro não aconteça isso. Infelizmente. Mas existem alguns crimes virtuais. Por exemplo, a difamação, ameaças. E muitas pessoas acham que não vai acontecer nada, que não será descoberto. Mas não é bem assim, né, doutora Adílio? Aí a gente tratando já dos crimes virtuais, e aí você especificou alguns crimes que são chamados de crimes contra a honra, e a ameaça, que não é um crime contra a honra. Temos aí a injúria, a calúnia e a difamação. Podem acontecer sim no ambiente da internet, com certeza. O ambiente da internet hoje é um ambiente monitorado, é um ambiente fiscalizado. Contrariamente do que as pessoas pensam, não é uma terra sem lei, não. É um ambiente totalmente monitorado e que pode ser objeto de... Muito bem colocado, terra sem lei. Hoje existe uma delegacia específica para esse tipo de crimes virtuais? Sim, Cachoeiro hoje ainda não conta com uma delegacia especializada. Hoje a Polícia Civil faz esse trabalho aqui, mas eu acho, salvo engano, Vitória já conta com uma delegacia especializada. Os grandes centros, as regiões metropolitanas, contam com delegacia especializada. E a gente tem que ter em mente que hoje dentro do país os principais expoentes da informática prestam serviço para a Polícia Federal, prestam serviço para o Ministério Público, estão a favor dessas forças policiais no combate aí ao crime, à investigação, enfim. Isso é muito bom nós colocarmos aqui, deixar bem claro, porque as pessoas acham assim, não, eu vou colocar um nome falso, vou colocar uma foto, às vezes até de uma flor, seja lá o que for, um animal, e vou pintar e bordar e nada vai acontecer. Não é bem assim. Tudo aquilo que nós fazemos, inclusive na esfera virtual, na internet, pode repercutir na esfera criminal. Você pode responder uma ação penal por aquilo dali, como você pode também responder uma ação civil, pode doer no seu bolso. Se você vier denegrir a imagem de alguém, ofender, expor ao ridículo, você pode ser condenado, sofrer uma ação por reparação aí, por danos morais. Enfim, existem consequências graves. Eu até vi essa semana algumas pessoas com crimes raciais. Algumas atrizes estão até passando por esse momento, mas são famosas, tem como a mídia colocar ali em evidência. E as que não são famosas e acabam sendo assim, na internet, difamadas, agredidas, isso também causa danos, né? Com certeza. Essa pessoa tem que procurar documentar essa situação, procurar de alguma forma registrar e está procurando a polícia, está procurando um advogado, que é o profissional habilitado também a dar seguimento aos procedimentos jurídicos, na verdade, e tomar as medidas. Não importa se é famoso, se é anônimo, se é A, se é B, se é preto, se é branco, se é amarelo, não importa. O respeito dentro da internet tem que prevalecer, sempre. Assim como aqui fora. Exatamente. Eu vejo também que em alguns momentos, pedofilia, né? Isso também é um crime gravíssimo. E acontece muito. Gravíssimo, acontece muito. Hoje as pessoas elas estão se valendo de um mecanismo dentro da internet chamado de Deep Web, que é um ambiente dentro da internet com dificuldade maior de rastreamento, em que existem bloqueadores de segurança, enfim, é uma coisa um pouco mais técnica. E infelizmente é um crime devastador que realmente predomina nesse ambiente da internet. Porque ali eles acham que eles vão encontrar mais facilidade para trocar fotos, vídeos, enfim. E realmente acontece. Mas a polícia está de olho, o Ministério Público está de olho. Nós tivemos uma operação deflagrada no ano passado pela polícia alemã. Na Alemanha, eles identificaram um IP da Praia do Canto, em Vitória, e de lá foi acionada a Interpol e o cidadão foi preso aqui em Vitória. Doutora Adílio, nós vamos para o intervalo e voltamos já já com esses dados e essas informações. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora Adílio, antes do intervalo, você estava falando a respeito da pedofilia, de alguns vídeos. Conclua, por favor. Hoje, esse crime ele é muito praticado no ambiente da internet. Só que as pessoas acham que vão conseguir trabalhar isso de uma forma anônima e não vão. Hoje isso é fiscalizado a nível mundial. Eu estava contando aqui de um caso que a polícia alemã começou a fazer uma investigação e se deparou com um computador daqui da Praia do Canto, em Vitória. E o cidadão foi preso já no outro dia. A Interpol foi acionada, a Polícia Federal aqui, conseguiu prender o cara. Então, a fiscalização ela existe.
E, infelizmente, os criminosos dão um jeitinho de tentar burlar, né? Mas não conseguem, né? É, Até por alguns minutos, alguns dias, né? Alguns meses, mas acabam caindo. Isso é muito Na bom. rede. Na rede. O peixe cai sempre na na rede. rede. Isso é verdade. E agora nós vamos falar com o nosso querido doutor André, na área de fotografia também, um grande fotógrafo em Cachoeiro, apaixonado, né, doutor André? Realmente pelos seus olhos dá para perceber isso. Doutor André, fala um pouquinho sobre direitos autorais do fotógrafo. Ok. O direito, quando regula as situações diferentes da vida humana, em geral ele está protegendo bens. Nós podemos proteger bens materiais, posso proteger a propriedade física de uma casa, eu posso proteger a honra de alguém, o bom nome de alguém. O que a lei de direitos autorais no Brasil e em todo o mundo protege são os chamados direitos intelectuais, ou seja, as criações que a minha mente foi capaz de realizar. Pode ser uma música, é uma produção cultural, é uma produção intelectual, pode ser uma obra de arte, pode ser a fotografia. A fotografia, então, é um produto intelectual, foi criado por alguém, seja profissional ou não, isso independe, mas é uma criação do ser humano e é protegida por lei. Quer dizer, então, que se, mesmo que eu não seja uma fotógrafa profissional, eu gostei daquela paisagem, eu tirei uma foto, eu posso publicar essa foto a qualquer hora, a qualquer momento, mas ninguém pode aproveitar essa imagem e fazer uma propaganda ou divulgar em outros meios. Exatamente. A lei de direitos autorais protege a sua autoria. Ela, em momento nenhum, vai dizer se você precisa ser profissional ou não. E ela protege de duas maneiras, inclusive. O meu direito moral, a minha propriedade moral sobre esse bem e a minha propriedade financeira sobre esse bem. Então eu protejo esse bem querendo botar o meu nome ali e eu protejo esse bem permitindo ou não permitindo que alguém se utilize da minha imagem, da minha fotografia criada para uma publicidade ou para qualquer outro tipo de veiculação. Portanto, não me interessa se eu sou profissional ou não. A imagem foi uma criação intelectual minha. Até porque, vamos pensar, hoje nós estamos em tempos em que qualquer um tem uma imagem no celular, pode fazer uma imagem ou uma filmagem. Verdade. Eu posso fazer uma imagem maravilhosa com o celular e uma grande rede de supermercado, por exemplo, utilizar essa imagem. Uma grande rede de viagem utilizar essa imagem e vai estar usando irregularmente, se não tiver a minha autorização expressa para o uso. E caso isso venha acontecer, quais são os primeiros passos? Certo. O que a pessoa deve fazer? Primeiro passo é criar um ambiente de prova razoável para os próximos momentos. Então, eu imprimo aquele local onde saiu a minha fotografia. Se foi na internet, eu imprimo a página da internet. Se foi numa embalagem, eu mantenho isso comigo. Se foi numa revista, eu adquiro essa revista e guardo comigo. Eu tenho que ter efetivamente a prova. Nós sabemos que o judiciário não consegue fazer absolutamente nada sem prova. Então, começo a juntar as provas disso. E também devo demonstrar que aquela foto realmente é minha. Isso é uma questão muito interessante. Como provar que a foto é minha? Música, como eu provo a autoria intelectual? Como é que eu provo que essa música é minha? Eu tenho que fazer um registro dessa música. Existe um órgão onde eu registro essa música. Vídeos, como eu provo que um vídeo é meu? Eu também faço registros desse vídeo. Fotografia, a lei não exige o registro para demonstrar que ela é minha. Como eu provo então que ela é minha? Eu vou no arquivo original que está guardado no meu computador. Eu vou utilizar os metadados, que são informações que ficam embutidas no arquivo da fotografia, mostrando de qual câmera aquelas fotos saíram, e vou então criando um ambiente para dizer, essa imagem é minha. A partir daí, primeira coisa, procure um bom advogado. Pode ser um advogado especializado nos direitos autorais ou não, mas que vai estudar e vai se aperfeiçoar para começar um questionamento. Primeiro, extrajudicial. Vai dialogar. Vai conversar com aquela rede, com aquela empresa, com aquela revista, ou seja lá com quem utilizou a sua imagem, para primeiro cessar a utilização. E, eventualmente, se for necessário, poder obter uma indenização pela utilização. Depois desse momento extrajudicial, aí certamente, se não há solução, a fase é utilizar o Poder Judiciário para essa demanda. Que, infelizmente, nem sempre uma boa conversa resolve, Infelizmente. né? Infelizmente. Engraçado que no Brasil, quando você se utiliza do argumento, olha, mas a lei está ao meu lado. Eu tenho aqui a Lei 9.610 de 98, a Lei de Direitos Autorais, é uma criação intelectual minha. Isso soa como um desafio. No Brasil, infelizmente, nós temos esse péssimo hábito
parece que eu estou ameaçando, mas não, eu estou fazendo valer o meu direito. Como cidadão, né? Como cidadão. Isso começa aqui e se estende para inúmeros outros locais, inúmeras outras situações. Se eu quiser vender, eu acabei de fotografar agora aquela árvore linda ali na praça. Se eu quiser vender para o Dr. Atílio, para fazer um comercial, ou seja o que for, eu quero vender essa imagem. Eu, como autora da fotografia, eu posso? Grande questão. Você pode. Essa é uma das possibilidades que a Lei de Direitos Autorais lhe permite. Como criador daquela imagem, você tem o direito de alienar, de vender, de permitir que alguém utilize daquela imagem para alguma razão. Seja, por exemplo, para ter na parede da sua casa. Seja, por exemplo, para fazer um comercial. Não se distingue se eu vou ganhar dinheiro com aquilo ou não vou ganhar dinheiro. Qualquer que seja o uso da fotografia tem que ser permitido. E você pode sim vendê-lo. Há uma questão muito interessante. Quando você vende a foto, você vende por um tempo ou vende para sempre? A Lei de Direitos Autorais vai dizer que você tem o direito, e essa é a sua prerrogativa, de estabelecer um tempo de uso de uma imagem. Isso não é a prática no mercado, mas quando você faz um contrato de cessão de imagem, esse é o termo correto, você cede o uso da imagem por um tempo determinado, inclusive para veiculação em locais determinados. Grandes fotógrafos, obviamente, colocam isso muito claro nos seus contratos. Digo, olha, alieno, cedo o direito de uso dessa imagem para tal comercial durante tal período. A empresa não pode usar isso 2, 3 anos depois. Quer dizer, então, que se acaso o Dr. Atílio comprou a minha foto com a bela árvore, mas ele comprou para um banner, ele não pode usar para um comercial. Perfeito. E até mesmo ele comprou por um determinado tempo de 6 meses. Então, 6 meses terminou ali, ele não pode utilizar depois de 6 meses. Exato. A lei permite que eu estabeleça um prazo. Veja, a Lei de Direitos Autorais trata de bens personalíssimos. A criação de uma obra intelectual é uma criação personalíssima. Ela é só minha. Ninguém pode me afastar dela, de maneira nenhuma. Eu sequer posso dizer que não me reconheço como autor de uma determinada imagem, por exemplo. Ela me pertence. Tudo que eu for analisar em relação aos direitos autorais tem que ser analisado de maneira restrita, ou seja, protegendo o seu criador ou o seu pseudo-criador. É sempre no sentido de proteger, não de inviabilizar qualquer relação social, mas de proteger o criador daquela obra. Em alguns momentos também, doutor André, tem outras dúvidas, mas eu vou chamar o intervalo e volto já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Internet. O doutor Adílio acabou abordando aqui uma bela fala. Não é terra sem lei. Certo. Né? Quer dizer, existe lei, existe dono. Fotografia. Quando eu acabo colocando uma foto sua porque você foi o fotógrafo. E aí, para uma campanha, ou até mesmo para uma loja minha, de repente eu quero colocar ali coleção de verão, e você tirou uma bela fotografia de um coqueiro, ou de uma praia bonita, de até mesmo alguns biquínis. E aí? Como que funciona essa terra sem lei? Essa é a grande questão. Muitas pessoas utilizam esse argumento que é pífio. Realmente a internet não é uma terra sem lei. Ou nós nos acostumamos, ou nós entendemos que o futuro, que as inovações nos trazem novas situações, mas que isso não significa que é bagunça, ou nós vamos continuar levando adiante desvirtuamentos que não têm sentido. Por que a minha foto está protegida aqui, quando eu lido com ela, talvez impressa num papel, quando eu trato ela através de um contrato, mas ela não estaria protegida na internet em tempos em que as nossas fotos já não têm mais filme? As nossas fotos são feitas em cartões digitais. É verdade. Então como é que eu posso fugir da realidade de que é um arquivo digital e o que circula na internet são elementos digitais, são formatos digitais. Então a internet não é uma terra sem lei. Mas se você colocou na internet, você está permitindo que você seja copiado ou utilizado irregularmente. Não, eu não estou.
eu estou utilizando de novos mecanismos, eu estou utilizando de novas ferramentas que me possibilitam mostrar a minha imagem. Quando eu coloco a minha imagem no site, no meu site, eu não estou permitindo que ninguém vá lá, dê um botão direito e copiar na minha imagem e utilize em qualquer lugar. Seja numa campanha publicitária, como você citou, seja sequer dentro da sua própria casa. A pessoa não tem o direito de copiar uma foto minha, mesmo que eu coloque ela na maior resolução possível. Esse é um direito que eu tenho, colocar na maior resolução. Eu não estou autorizando que a pessoa imprima e faça um quadro para a sua casa. Então está equivocado esse posicionamento. A internet é uma veiculação da minha fotografia, gera responsabilidade civil, gera pagamento. Se eu autorizar, a pessoa vai me pagar para utilizar. E se ela utilizar irregularmente, gera também as responsabilidades civis e até criminais, se for o caso. Então é muito mais sério do que a gente pode imaginar. Claro, não existe mais, nós não podemos lidar com essa ideia de que internet eu posso fazer qualquer coisa. Então aí os crimes contra a honra, estão aí crimes graves, estão aí utilizações irregulares de materiais na internet. Repito, seja a minha fotografia, seja uma música que eu criei, todos esses são elementos intelectuais, são criações intelectuais, são protegidas pela Lei de Direitos Autorais e são minhas, fui eu que criei. E quando alguém, de repente, tira uma foto de um imóvel, seja uma fazenda, seja uma casinha de campo, seja minha residência, Certo. e acaba essa foto indo para outros lugares, utilizando em outros meios, como é que é isso? Olha, a Lei de Direitos Autorais, ela é muito moderna. Ela também prevê situações desse modo. E ela diz, num determinado trecho, que eu posso fotografar abertamente obras que estão expostas em público, de maneira geral. Então, uma casa que está na praça da minha cidade, posso fotografar e não preciso pedir autorização para aquela imagem. Eventualmente, digamos que eu tenho uma obra de um grande arquiteto internacional. Essa obra gerou pagamento de grandes quantias para o projeto ser desenhado, esse fotógrafo é um fotógrafo de renome, aquela casa se difere das demais, aquele imóvel se difere dos demais, aquele museu que ele criou se difere dos demais. Essa realmente é uma construção, é um imóvel que tem profunda relação com o direito intelectual, com a criação intelectual, com o direito autoral, porque é diferenciado. Agora, a casa simples, com suas duas águas, parede de tijolo comum, ela não é uma criação intelectual do pedreiro que a fez. Então não tem problema nenhum. Mas é a minha casa. Não há impedimento nenhum. Talvez eu deva me preocupar em dar o direito autoral do grande arquiteto que criou uma casa totalmente diferente. Mas aquela casa padrão, que é o que nós encontramos em geral, eu não estou impedido porque ela pertence a alguém. Se fosse assim, a gente não conseguiria fazer a foto que nós chamamos de fotografia urbana, eu não conseguiria fotografar o centro de Cachoeira ou o centro de Nova York. É verdade, até mesmo quando a cidade, nessa época, quando a cidade está bem decorada para o Natal. Claro, nós temos esse imóveis, interesse, né? de fotografar, de retratar, então como é que eu ficaria? Totalmente inviabilizado? Então, duas situações. Primeiro, que a lei diz, eu não preciso ter autorização, eles são de livre retratação. A segunda coisa, talvez eu me preocupe com aquele grande arquiteto, aquele grande construtor que utilizou efetivamente sua propriedade intelectual pensando em desenhar um projeto totalmente diferente. Nós não podemos jamais inviabilizar o trato social. Aí fica a dica, mas nós não vamos acabar por aqui não. Eu vou jogar a bola de novo pro doutor Adílio, porque ele só está observando, vamos colocá-lo na conversa, né? Nada de só ouvir não, né, doutor André? Eu vou aprender com ele. Eu também estou aprendendo muito com vocês aqui, até mesmo os nossos internautas. Doutor Adílio, existe uma questão que muitos não sabem. Por exemplo, mulher, Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela serve exatamente, exclusivamente só para as mulheres ou para gays, transexuais, idosos, crianças? Fala um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha, por favor. Então, a Lei 11.340, também apelidada de Lei Maria da Penha, ela lá nas suas disposições gerais, ela limita, ela é específica à mulher.
Então, se a gente já partir desse pressuposto, vai ser aplicado à mulher, criança, adolescente, idosa, ela vai trazer essa especificidade. Violência doméstica voltada à mulher, tá? Agora, cabe também ao juiz, cabe também aos operadores do direito ir fazendo a interpretação e adaptando a lei conforme a necessidade social. E hoje nós já temos julgados, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, aplicando essa lei, a lei apelidada como Lei Maria da Penha, também a homens, tá? Inclusive e principalmente em casos de relação homoafetiva, reconhecendo não só do ponto de vista sexual, mas sobretudo a vulnerabilidade dentro daquela relação. Então nós já temos alguns casos, não é ainda a maioria, nós ainda temos resistência de alguns tribunais que têm entendido que aplica-se só à mulher, mas já começamos a ver alguns julgados chegando até no Superior Tribunal de Justiça, aplicando também a homens. A mulheres se aplica em geral no âmbito das relações domésticas. Pouco importante se é criança, se é idosa, se é homossexual, vai ser aplicado, ok? Por que o senhor acha que algumas mulheres elas se calam? Será que é por repressão, medo? O senhor como advogado criminal? Primeiramente, eu acho que o medo, obviamente, né, de ter uma retaliação. Mas não só isso, existe ainda a questão cultural da mulher ainda aguentar muita coisa calada, não se rebelar. Ela foi criada daquela forma, num jeito mais antigo, ela viu às vezes a mãe dela sofrendo todo tipo de violência e entendendo que aquilo era normal. Então é um pouco dos dois, o medo, mas também ainda impera um pouquinho da questão, entre aspas, cultural, da forma da criação. Agora, isso tem mudado muito, viu? Tem mudado bastante. Que bom. Sobretudo porque agora o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os crimes de lesão corporal de natureza leve praticados... Doutora Adílio, eu vou te interromper, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Então, doutora Adílio, o senhor pode concluir a respeito da Lei Maria da Penha? Estava falando que no ano de 2012, o Supremo Tribunal Federal ele foi chamado a se manifestar sobre alguns aspectos numa ação declaratória de constitucionalidade, e ele decidiu o seguinte, que os crimes envolvendo violência doméstica, de lesão corporal de natureza leve, não precisa ser grave, leve, eles passaram a ser de ação pública, penal pública incondicionada. Ou seja, a partir do momento em que aquela situação chega ao conhecimento do sistema de justiça, do Ministério Público, e há um oferecimento de uma denúncia, ainda que a mulher se retrate, isso não vai ter volta. O procedimento ele vai chegar até o final, assim como um crime, por exemplo, de homicídio. Tá? A partir do momento que as autoridades tomarem conhecimento, isso vai ter que ter um desfecho. Pouco importante se a mulher vai voltar atrás, porque antigamente era muito comum a mulher ser ameaçada, ser colocada contra a parede e acabar voltando atrás. Agora, se um vizinho ouvir, uma pessoa de fora verificar esse tipo de situação, pode estar levando ao conhecimento das autoridades que os procedimentos vão ser adotados. E eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que mulher não é saco de pancada. Até porque a diferença... Olha, eu, mulher, pra você, homem, se eu te der um tapa, você vai sentir. Mas se você me der um tapa, eu vou talvez até desmaiar. Exato. Agora, Cida, é importante deixar claro também que existem muitas mulheres, a gente teve um índice agora, salvo engano, do TJ de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, um levantamento que o tribunal fez, eu li algo sobre isso essa semana, de que aproximadamente 50% das comunicações que chegam ao sistema de justiça, elas têm sido falsas. Mulheres que vêm se utilizando também dos benefícios que essa lei traz, muitas vezes para colocar o homem numa situação delicada perante o Poder Judiciário. Tá? Existe alguma coisa para puni-la? Existe o crime de denunciação caluniosa, existe também o aspecto cível, se essa pessoa passar por um procedimento criminal de forma equivocada, por uma acusação falsa, essa pessoa vai responder com todos os rigores da lei. Então não é um instrumento também para ser utilizado a título de vingança, de provocação, não pode. Ok? Eu acho isso perfeito, até porque, não porque somos mulheres, que também temos que se colocar numa situação... dessas, né? Pois bem, então a Lei Maria da Penha está aí, existe o botão do pânico, não é isso? Infelizmente Cachoeira ainda não tem. Vitória tem.
Mas já deve estar chegando, né? Quando eu não sei, mas vai. Então vamos jogar aqui a bola de novo pro doutor André, que ele está muito calado. Vamos falar um pouquinho mais, né, doutor André? Sobre fotografias. Lógico. Doutor André, tem uma dúvida minha. Exemplo, eu tenho uma empresa de fotografia. Exemplo. E aí eu contrato um fotógrafo freelance para que ele vá fotografar este casamento. E aí, onde entra os meus direitos? O fotógrafo fez as fotos, mas eu o contratei para fazer esse serviço. As fotos aí, na hora de publicar, na hora de fazer um banner, o álbum, ou de repente até mesmo nas redes sociais, porque a gente acaba colocando, né, para fazer propaganda do nosso trabalho, do nosso, digo eu, agora me colocando como fotógrafa. E aí, de quem são os créditos? Tocamos num ponto importantíssimo. Quando falamos de direitos autorais, especialmente da fotografia, a primeira coisa que nós pensamos é na indicação do crédito. O que é o crédito? É a indicação da autoria de quem fez aquela fotografia. O certo é que toda imagem que apareça conste do lado, conste no rodapé ou numa nota no final de um encarte, por exemplo, quem foi o fotógrafo daquela imagem. As fotografias podem ser assinadas até, quem vende as fotografias impressas como obra de arte, assina a sua fotografia. Isso é o crédito. O autor da foto tem que ser identificado. Nesse caso, nós temos uma relação contratual entre uma empresa de fotografia que contrata um fotógrafo freelance. Quem foi que fez a foto? Obviamente, a foto foi feita pelo contratado. O crédito daquela imagem é do contratado. Não há que se discutir isso. Eu posso veicular aquela imagem como sendo feita pela minha empresa foi contratada para aquele casamento, mas eu jamais poderei, de qualquer forma, ainda que enviesada, deixar parecer que aquela foto é da minha empresa, que eu sou fotógrafo, que eu, proprietário da empresa, sou fotógrafo. Não, eu tenho que constar o nome daquele fotógrafo que fez aquela imagem naquela fotografia. Então a foto é de autoria do contratado. É lógico que eu contratei, vou ter os direitos de usar aquela fotografia. Essa relação contratual entre quem contratou e quem foi contratado é outra questão. Mas aquele que fez a foto é o criador da imagem, ele tem que ter crédito. Caso, na verdade, isso não acontece, infelizmente, né? Olha, os fotógrafos têm discutido isso. A internet é um palco favorável. Hoje você, então, encontra fotógrafo do interior do Espírito Santo, de Cachoeiro, de qualquer cidade da redondeza, dialogando tranquilamente com grandes fotógrafos, inclusive fotógrafos e advogados de São Paulo, Rio, do Nordeste, do Norte do país. Então a informação está circulando. Aquele que deseja informação vai ter, seja ele profissional, seja ele não profissional. O leigo também tem acesso às informações que nós estamos discutindo aqui. Então, pode acontecer de haver equívocos, mas o certo é isso, o adequado é isso. E se acaso o fotógrafo eu não quero que coloque o meu nome, coloque o nome da empresa. Ué, mas por quê? Uhum. Ele pode, no caso a empresa pode colocar, por que ele não quer? Certo. Isso é normal? Isso é legal? Bom, por que não deseja? Fica difícil da gente saber. Mas como eu vou me portar? Eu que tenho aquela foto, eu que tenho a cessão de direitos daquela imagem, eu que vou colocar aquela foto num álbum, vou divulgar no jornal, como eu vou lidar com isso? A lei autoriza que as fotos tenham anonimato. Mas o anonimato é uma prerrogativa daquele que tem o direito sobre a imagem. É minha prerrogativa, eu que fiz a imagem, dizer: eu autorizo que essa foto seja publicada em anonimato, mas faça contrato. Isso tem que aparecer explicitamente num mecanismo chamado contrato. O que se faz quando alguém contrata um fotógrafo é uma relação contratual, mesmo que ela não esteja no papel. Mas coloque no papel. Diga explicitamente quais são os elementos, diga explicitamente quais são os motivos, diga explicitamente o que vai se fazer ou o que não vai se fazer. Porque, estando escrito no contrato, está resolvido. Então, o anonimato é permitido, desde que o autor da foto diga: eu não quero que meu nome apareça, eu permito o anonimato. É possível. Ok, mais uma dúvida. Reprodução da foto. Você fez a foto
E aí, ali eu fui, falei, eu achei que eu tô gorda, vou lá tirar a barriguinha, vou lá fazer a cintura, vou mexer na foto. Isso é legal? Grande questão também. Olha como é que a lei de direitos autorais ela é moderna. Então a gente pode pensar no Photoshop. E abrindo um parênteses, a gente pode lembrar que o Photoshop não é de hoje. Desde os laboratórios químicos, desde os filmes, havia o Photoshop químico. Então os fotógrafos sempre trabalharam com alguma maneira de mascarar, de esconder problemas, de melhorar o que é bom, de esconder o que é ruim. Mas enfim, hoje em dia, Photoshop. Se eu te entrego a foto, não significa que você pode alterar a foto. Você é meu cliente, eu te entreguei um álbum com aquelas imagens, não significa que você pode ir ali deformar aquela imagem ao seu critério. Mas eu fiquei melhor. A lei não quer saber se ficou melhor ou se ficou pior. Ela diz: qualquer alteração só pode ser realizada com a autorização daquele que é o seu proprietário intelectual, daquele que é o seu autor. Então, eu não posso alterar as fotos. Obviamente, a gente falou aqui de uma pessoa que vai alterar, tirar uma barriguinha, uma ruga, etc. e tal. Imagina alguém que altera uma paisagem. E quem é que vai dizer se ficou melhor ou se ficou pior? E se essa alteração sua deturpar a imagem que eu criei? E você acaba estragando a minha obra intelectual. Então veja, restrito. Vamos restringir as possibilidades. Então, não pode. A não ser que eu permita. A não ser que você... Posso fazer, olha, o meu filho é um técnico especialista em alteração, trabalhou em tal lugar. Posso fazer uma correção? Posso mudar isso? Pode. Agências de publicidade, inclusive, passam por isso. Direto. Passam por isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Infelizmente, o programa Olho a Olho com Cida Campos vai ficar por aqui, mas eu agradeço o Dr. Adílio, eu agradeço o Dr. André. Voltaremos a abordar alguns outros temas que infelizmente não deu, mas o programa Olho a Olho com Cida Campos fica aqui. Até o próximo. Olho a Olho com Cida Campos.